As Três Idades da Vida Interior, Tomo Dor, terceira parte, da página 216 a 220. Amar a Deus com toda a mente. O cristão perfeito, neste caminho de união, atinge a mais profunda intimidade com o Senhor, meta suprema da caridade, essa divina amizade. E aqui nos encontramos, enfim, diante de uma benevolência recíproca, acompanhada de uma convivência serena que se torna uma comunhão espiritual ininterrupta. Assim como o egoísta, ao pensar sempre em si mesmo, acaba amando-se de forma desordenada através de todas as coisas. Do mesmo modo, o cristão perfeito, cujo olhar permanece quase constantemente voltado para Deus, ama-o incessantemente. E não apenas fugindo do pecado ou imitando as virtudes de Nosso Senhor, mas unindo-se a Ele, tornando-se um só com Ele e nele encontrando seu júbilo. Como diz o apóstolo São Paulo, desejo partir e estar com Cristo. Esta adesão a Deus é um ato simples e imediato. Ela transforma no mais profundo os fundamentos do nosso querer, orientando todos os nossos atos, mesmo aqueles mais discursivos e refletidos. Ao amar a Deus mais do que a si mesmo, o cristão perfeito encontra a solução do dilema entre o puro amor de Deus e o amor legítimo de si, pois ele verdadeiramente se ama em Deus, ao preferi-lo acima de tudo, inclusive acima de si próprio. Assim, deseja o céu não tanto por uma busca de felicidade pessoal, mas sobretudo para glorificar eternamente a infinita bondade divina, fonte e princípio de todo bem criado. Aspira, antes de tudo, ao próprio Deus, mais do que à felicidade que dele virá. Aqui estamos diante do puro amor de Deus e do amor das almas em Deus. É o zelo apostólico, mais ardente do que nunca, contudo sempre humilde, paciente e manso. Assim, chegamos a compreender o profundo conteúdo da gradação presente no preceito do amor, tal como enunciado no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente. O cristão principiante já ama a Deus de todo o coração e por vezes experimenta consolações sensíveis na oração. Depois, passa a amá-lo sem essas consolações, com toda a sua alma, entregando-se com todas as suas atividades ao seu serviço. Mais adiante, o cristão avançado ama a Deus com todas as suas forças, especialmente durante a noite escura do espírito. Por fim, ao sair dessas provações, ele passa a amar a Deus com toda a sua mente. O cristão perfeito não se eleva a esta região superior da alma apenas de tempos em tempos, mas nela estabelece sua morada. Sua alma, já espiritualizada e sobrenaturalizada, se torna verdadeiramente um adorador em espírito e em verdade. A paz dos perfeitos. Em consequência, tais almas permanecem habitualmente em uma paz inalterável, mesmo no meio das circunstâncias mais penosas. E sabem comunicar essa paz aos que sofrem. Por isso disse Santo Agostinho que a bem-aventurança dos pacíficos corresponde ao dom da sabedoria, dom que juntamente com a caridade reina definitivamente na alma dos perfeitos. Seu exemplo eminente, depois da Santíssima Alma de Cristo, é a bem-aventurada Virgem Maria. A inabitação da Santíssima Trindade na alma purificada. Pausa para transição. Por aqui, podemos compreender em que consiste a inabitação da Santíssima Trindade nas almas perfeitas. No céu, as três divinas pessoas habitam na alma bem-aventurada como em um templo. A Santíssima Trindade se revela patente e manifesta no mais íntimo dessa alma. Cada bem-aventurado é assim, como um tabernáculo vivo, como uma hóstia consagrada, dotada de conhecimento e de amor sobrenaturais. O prelúdio normal dessa vida celeste acontece já aqui na Terra, na alma perfeita e elevada à união transformante, que descreveremos mais adiante com São João da Cruz.
Queremos apenas destacar aqui que essa união tão íntima não é em si extraordinária, embora seja rara. Ela é consequência do mistério da inabitação da Santíssima Trindade em todas as almas justas. A vida da graça, germe da glória. A vida da graça. Este germe da glória é, em sua essência, a mesma que a vida do céu. Se no alto a Santíssima Trindade habita na alma dos bem-aventurados que a contemplam sem véu, deve também habitar na alma do justo já aqui embaixo, mesmo em meio às obscuridades da fé. E essa presença divina torna-se tanto mais perceptível e experimental quanto mais purificada estiver a alma. Assim como a alma está presente a si mesma e conhece experimentalmente seus próprios atos, do mesmo modo, pode conhecer a Deus como o princípio dos atos sobrenaturais, que ela jamais poderia realizar sem uma inspiração especial. E, à medida que a alma se purifica, ela distingue com maior clareza aquilo que procede dela mesma, daquilo que só pode vir da inspiração do Espírito Santo. As palavras de Jesus e o testemunho do Espírito. Disse-nos Jesus: aquele que me ama guardará minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 23. O Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo quanto eu vos tenho dito. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 26. São João, em sua primeira carta, escreveu também aos discípulos: a unção que recebestes do Espírito Santo vos ensina todas as coisas. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 27. São Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois não recebestes um espírito de escravidão para recairdes no temor, mas recebestes um espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16. Comentando essas palavras, São Tomás de Aquino afirma que o Espírito Santo nos dá este testemunho por meio do afeto filial que ele nos inspira em relação a Deus. Por isso, muitas vezes, ele se faz sentir como a alma de nossa alma e a vida de nossa vida. O dom da sabedoria e a presença de Deus na alma. O dom da sabedoria é aquele que, de modo especial, nos comunica o conhecimento quase experimental da presença divina. Este dom nos leva a julgar as coisas de Deus, como ensina São Tomás de Aquino, por uma certa connaturalidade com essas coisas celestiais. É uma espécie de simpatia sobrenatural, fundada na caridade e inspirada pelo Espírito Santo. Assim, passamos a saborear os mistérios da salvação e a presença de Deus em nossa alma, de maneira semelhante à experiência dos discípulos de Emaús, que diziam entre si: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 32. Deus, autor da graça e da salvação, está mais íntimo a nós do que nós mesmos. Ele nos inspira os atos mais profundos, aqueles que jamais conseguiríamos alcançar apenas com as nossas próprias forças. Assim, ele se manifesta como o princípio da nossa vida interior. Este conhecimento é chamado quase experimental por duas razões. Primeira, porque não alcançamos a Deus de maneira imediata, como ocorre na visão beatífica, mas sim através do ato de amor filial que ele suscita em nós. Segunda, porque não nos é possível discernir com certeza absoluta esses atos sobrenaturais de amor, separando-os dos impulsos naturais do coração, que lhes são muito semelhantes. Por isso, sem uma revelação especial, não podemos saber com plena certeza se estamos ou não em estado de graça. A presença da Santíssima Trindade em nós dura enquanto perdura a união habitual com Deus, isto é, o estado de graça. E essa união permanece tanto durante a vigília quanto no sono.
Contudo, a união habitual está ordenada a uma união atual, da qual acabamos de falar, e ainda a uma união mais íntima, a união, a união transformante, prelúdio daquela união perfeita que teremos no céu. Assim, uma alma purificada torna-se sede da imagem sobrenatural de Deus. Por sua própria natureza, a alma já é imagem de Deus, pois é uma substância espiritual dotada de capacidade para conhecer e amar de modo intelectual. Pela graça habitual, que é princípio das virtudes teologais, a alma torna-se capaz de conhecer e amar a Deus de maneira sobrenatural. Quanto mais crescem a graça habitual e a caridade, tanto mais nos afastamos das coisas inferiores e nos unimos a Deus. Por fim, no céu, a graça consumada nos permitirá contemplar Deus de maneira imediata, como Ele mesmo se vê, e amá-lo como Ele se ama. Então, média, a imagem de Deus em nós será plena e perfeita. A caridade infalível nos assimilará ao Espírito Santo, que é o amor pessoal, e a visão beatífica nos tornará semelhantes ao Verbo, que, sendo o esplendor do Pai, nos conformará a si mesmo. Desde já, podemos entrever em que consistirá essa perfeita união, que é a disposição imediata para receber a visão beatífica logo após a morte, sem necessidade de passar pelo purgatório. Este é o segredo da vida dos santos. Sinais da presença da Santíssima Trindade na alma purificada. São Tomás de Aquino descreve com grande clareza esses sinais na obra Summa contra Gentiles, livro 4, capítulos 21 e 22. E de forma mais concisa na Suma Teológica, parte 2ª da segunda parte, questão 112, artigo 5º, ao questionar se o homem pode saber se está em estado de graça. Embora não seja possível ter uma certeza absoluta, há indícios que permitem, por exemplo, aproximar-se da comunhão sem receio de cometer uma comunhão sacrílega. Estes sinais, em ordem ascendente, são os seguintes. Primeiro, o testemunho de uma boa consciência, isto é, a ausência de pecado mortal. Este é o fundamento, pressuposto, para os sinais que se seguem. Segundo, a alegria em ouvir a palavra de Deus, não apenas para escutá-la, mas também para colocá-la em prática. Este sinal é visível em certos povos, onde, junto com uma vida simples, floresce uma grande fé cristã. Ali os fiéis acorrem de boa vontade para ouvir a palavra de seus pastores. Sinais da presença da Santíssima Trindade na alma. A terceira sinal, que confirma as precedentes, é o gosto pela divina sabedoria. Este gosto nos leva a ler com frequência o Santo Evangelho e a buscar o Espírito através da letra, mesmo quando se trata do mistério da cruz e da cruz que devemos carregar a cada dia. A quarta sinal é a inclinação que nos leva à conversa íntima com Deus e a retomá-la sempre que tenhamos precisado interrompê-la. São Tomás de Aquino escreve: a amizade inclina o homem a conversar com o amigo. A conversa do homem com Deus é o mesmo que a contemplação de Deus. Conforme as palavras de São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 20, nossa morada está nos céus. E como o Espírito Santo nos concede o amor de Deus, por isso mesmo, nos inclina a contemplá-lo. Por isso diz também o apóstolo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E assim é que todos nós, contemplando com o rosto descoberto, como em um espelho, a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem por um contínuo crescimento em esplendor, como iluminados pelo Espírito do Senhor. Este é um dos textos de São Tomás que melhor demonstram que para ele a contemplação infusa dos mistérios da fé não é algo extraordinário, mas apenas um ponto eminente no caminho normal da santidade. O Santo Doutor afirma no capítulo precedente que esta conversa íntima com Deus é como a revelação dos pensamentos mais secretos, pois nada em nós está oculto ao Senhor. E acrescenta,
Isto é um efeito da amizade, pois ela torna dois corações em um só. E aquilo que revelamos a um amigo parece como se não o tivéssemos revelado a ninguém, senão a nós mesmos. A quinta sinal é alegrar-se no Senhor, conformando-nos sempre com a sua vontade, mesmo na adversidade. Nos momentos mais difíceis sentimos às vezes uma alegria puríssima e sincera, que dissipa toda tristeza. Isto é um sinal palpável da visita do Senhor. Assim, Jesus, ao prometer o Espírito Santo, chamou de Paráclito ou Consolador. E geralmente alegramos-nos ainda mais no Senhor, quanto mais fielmente cumprimos os seus mandamentos. Pois assim formamos cada vez mais só coração com o dele. A sexta sinal é a liberdade dos filhos de Deus. São Tomás diz a este respeito: os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito Santo, não como escravos, mas como criaturas livres. Este Espírito Divino, de fato, nos move, inclinando nossa vontade livre ao seu querer, pois nos concede amar a Deus e nos inclina a agir por amor a Ele, não por medo ou temor servil. Por isso nos diz São Paulo, por isso na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor. Mas recebestes um espírito de adoção no qual clamamos, Abba, Pai. Este mesmo espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. O apóstolo escreve ainda, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. E na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Aqui se manifesta a santa liberdade dos filhos de Deus, que com ele dominam sobre as paixões desordenadas, mas sobre o espírito do mundo e sobre o espírito do mal. A sétima e última sinal da presença da Santíssima Trindade em nós, segundo São Tomás, é o falar de Deus, ex abundantia cordis, 2 a abundância do coração. A pregação, diz ele, deve brotar da plenitude da contemplação dos mistérios da fé. Assim foi a pregação dos apóstolos, assim pregou Santo Estevão, protomártir, antes de ser apedrejado. Assim pregava São Domingos, que não sabia falar senão com Deus ou de Deus. Com isso, compreendemos o Divino Espírito como uma fonte de graças sempre novas, fonte inesgotável, fonte de águas vivas que jorram para a vida eterna, fonte de luz e de amor. Fons lucis et amoris. Ele é o nosso consolo nas tristezas do exílio, como afirmam os santos. Na atual crise mundial, ainda nos resta uma grande esperança, pois a mão do Senhor não se encolheu nem se fechou. O Altíssimo é sempre rico em misericórdia, por meio dos muitos santos que sem cessar ele envia ao mundo. Esses grandes servos de Deus nos oferecem os mais belos e magníficos exemplos, muitas vezes possíveis de imitar, de fé, de confiança e de amor. Basta lermos a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, da Beata Gemma Galgani, de São João Bosco, de São José Cotolengo, do Beato Antônio Maria Claret, da Beata Catarina Laboré, de Luísa de Marillac, de São Conrado Humilde, irmão leigo capuchinho, em quem se cumprem de maneira admirável as palavras do Salvador. Graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. E a segundo São Mateus, capítulo 11, capítulo 25. As almas interiores deveriam consagrar-se ao Espírito Santo, para que se submetam com maior docilidade à sua direção, e não deixem passar despercebidas tantas inspirações que ele nos envia.
Os bons cristãos se consagram à Virgem Maria para que ela os conduza a Jesus, e ao Sagrado Coração de Jesus para que este os leve ao Pai. Também é muito proveitoso, especialmente no tempo de Pentecostes, consagrar-se ao Espírito Santo, a fim de melhor seguir suas santas inspirações. Digamos, pois, uma e mil vezes esta belíssima oração. Singulux beatissima replecordis intima tuorum fidelium, sine tuo numine nihil est in homine, nihil est in noxium, da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amém. Ó luz beatíssima, penetra e preenche o mais profundo do coração dos teus fiéis. Se tu não nos socorres, nada há no homem que não seja pecado. Concede-nos o mérito da virtude, um final feliz e alegria eterna. Amém. Caros irmãos e irmãs, para uma melhor compreensão do texto que acabamos de meditar, apresentamos agora algumas notas explicativas. 1. Amor puro de Deus. O conceito de puro amor de Deus refere-se ao amor que busca a glória de Deus acima de todo interesse pessoal. O cristão perfeito não deseja o céu apenas por sua felicidade, mas para glorificar eternamente a bondade divina. 2. Inabitação da Santíssima Trindade. Esta expressão indica a presença real e misteriosa de Deus uno e trino na alma em estado de graça. Embora não seja uma visão direta como no céu, esta presença se torna mais perceptível na alma purificada por meio de um conhecimento quase experimental, conforme ensinado por Santo Tomás de Aquino. 3. União transformante. É a união mais íntima que uma alma pode alcançar com Deus nesta vida. Trata-se de uma comunhão profunda e habitual com o Senhor, fruto da graça e do progresso espiritual, prelúdio da visão beatífica no céu. 4. Testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo inspira no cristão um afeto filial por Deus. Este testemunho interior é sentido como um impulso amoroso que nos leva a clamar: Abba, Pai. Mesmo sem certeza absoluta sobre nosso estado de graça, estes impulsos são sinais da ação do Espírito em nós. Sinais da inabitação da Trindade. Entre os sinais apresentados por Santo Tomás destacam-se consciência reta e ausência de pecado mortal, alegria em ouvir e praticar a palavra de Deus, gosto pela sabedoria divina, desejo de oração contínua, alegria interior mesmo em meio à adversidade, liberdade interior como filhos de Deus, falar de Deus com o coração transbordante de amor. 6. Consagração ao Espírito Santo. A consagração pessoal ao Espírito Santo é um belo caminho para crescer na docilidade às suas inspirações. Assim como nos consagramos a Maria e ao Sagrado Coração, é proveitoso, especialmente no tempo de Pentecostes, renovar esta entrega ao Divino Paráclito. Rezemos juntos. O Lux Beatissima, replicordis in intima tua luz beatíssima, penetra e enche o mais íntimo dos nossos corações. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.